Você sabe qual o tipo de vegetação da sua região? Olá pessoal, professor Cormando Trindade por aqui para mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor de Geografia de TAPES e estou aqui para ajudar vocês a estudarem neste período de quarentena. O tema da aula de hoje será vegetação. Quando nós formos estudar sobre a vegetação, a gente tem que ter em mente 3 fatores que influenciam a vegetação. Os 3 fatores são clima, relevo e solo. Principalmente o clima, né? A vegetação sempre vai ser um reflexo do clima. E as vegetações, elas podem ser de 2 tipos. Ou elas vão ser formações florestais, ou elas serão formações arbustivas. As formações florestais, elas serão compostas então por árvores, né, plantas que se formam em árvores e possuem bastante disponibilidade de água. Tem muito acesso à água, tá bom? Enquanto que as formações arbustivas, elas vão se formar em plantas que são arbustos e em plantas herbáceas, que são plantas que não possuem o que a gente chama de caule grosso, o tronco grosso, ou não possuem o caule lenhoso, entendeu? São plantas pequenas, galhos bem finos, normalmente quebráveis assim com as mãos, enquanto que o caule ou o tronco de uma árvore da formação florestal não seria. As formações arbustivas elas estarão então nos climas semiúmidos e em regiões onde teríamos uma temperatura muito baixa. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver cada um dos principais tipos de vegetação que nós temos no nosso planeta e algumas de suas características. Vamos lá? O primeiro tipo de vegetação que nós veremos nesse vídeo será o tipo de florestas equatoriais, que também podem ser chamadas de florestas tropicais, ou também podem ser chamadas de florestas pluviais, por causa da quantidade de chuva que tem nesta região, né? E essa região que possui uma floresta equatorial ou tropical, normalmente ela será de clima quente e úmido. E ela estará na zona tropical, ou seja, é uma vegetação de clima quente, então teria que estar próximo da linha do Equador entre os 2 trópicos, por isso zona tropical. Alguns exemplos que nós podemos ter a respeito do Brasil, o país em que vivemos, então seriam na América Central ali ela aparece um pouquinho, e aqui na América do Sul nós teríamos a floresta amazônica, né, que eu botei uma fotinho dela ali pra vocês, aqui do lado aqui, ó, tá? E a Mata Atlântica. Lembrando que a floresta amazônica, até as queimadas do ano passado, existiam apenas 7% da sua formação vegetal original. Depois das queimadas eu não sei informar para vocês quanto da formação original dela se prevalece, mas a gente deduz que tenha reduzido bastante, então provavelmente deve estar por volta de 4 a 5%. Mas esse número ele é mais hipotético do que verídico, né? Cabe uma pesquisa mais aprofundada para a gente chegar a esse número dessa porcentagem. E também na África Central ali, mais ou menos no centro da África, então, eu digo que é o centro da África porque a África não é dividida, né? Não tem essa divisão de África Central, é mais a nível de estudo, né? Uma floresta equatorial seria a floresta do Congo. Vamos para o próximo. As florestas temperadas, elas são florestas típicas de clima temperado oceânico. Ali embaixo eu coloquei que essa é uma floresta caducifólia. Depois eu vou fazer um videozinho explicando cada um desses terminhos que nós temos para diferenciar as plantas ou para caracterizar as plantas
que são vários terminhos bem complicadinhos de decorar. Então eu vou fazer um videozinho só explicando sobre isso. Tá bom, pessoal? Mas vamos adiantar. As árvores caducifólias são as árvores que em determinada época do ano perdem suas folhas de maneira natural. Tá bom? Ela é um tipo de floresta que antigamente cobria partes da Europa, parte dos Estados Unidos e parte da China. Só que hoje restam muito poucas florestas temperadas no mundo, porque este foi o tipo de vegetação mais adulterado ou alterado pelo homem. Portanto, foi bastante reduzido. E não cabemos agora uma localização com 100% de certeza de todas as florestas temperadas do mundo. Mas essas são as principais características: clima temperado oceânico e caducifólias. Agora vamos para as florestas de coníferas. As coníferas, que também pode ser chamada de taiga ou de floresta boreal, são algumas árvores que apresentam um aparelho reprodutor em forma de cone. O que eu estou querendo dizer com isso? A árvore tem o desenhozinho de um cone. Vocês já viram aqueles cones que eles colocam no meio da rua para fazer sinalização? É mais ou menos naquele formato as florestas de coníferas. Tá bom? E assim, elas são árvores adaptadas então a um frio muito rigoroso, né? E por causa disso, ela estará principalmente no hemisfério norte. A gente encontra algumas no Canadá, a gente encontra algumas nos Estados Unidos, em algumas partes, né? E elas vão aparecer também na Europa e na Ásia, né? E ela possui a principal fonte de fornecimento de madeira mole. O que eu estou querendo dizer com madeira mole? Madeira mole é um tipo de madeira, né? Um tipo de árvore que produz a matéria-prima que nós utilizamos para fazer o papel, para fazer o papelão, para fazer a celulose e coisas desse tipo. Tá bom, pessoal? Esse vídeo ele vai ter duas imagens, no caso. Um detalhe importante que eu já vou falar aqui: eu tirei essa pesquisa toda desse livro que está aqui embaixo, O Mundo da Geografia de Sexto Ano. Vocês já devem ter visto esse vídeo aí, esse livro em alguns vídeos aí. Eu utilizo bastante ele. Ele tem um conteúdo bem legal. Se tiveram a oportunidade de um dia dar uma lida, aproveitem. Vamos para a segunda imagem e a continuação desse vídeo. Então, pessoal, agora falaremos então dos outros tipos de vegetação que não couberam naquela imagem anterior. E o primeiro tipo que nós falaremos agora serão as savanas. Savanas, então, olha só, é um tipo de vegetação muito parecido com o cerrado que nós temos aqui no Brasil, né? Que por sinal é um tipo de vegetação que está em extinção. Ela é um tipo de vegetação de clima quente, mesmo possuindo uma estação chuvosa, porém vai possuir uma outra estação seca, né? E o principal tipo de plantas que vai ter nas savanas serão as gramíneas, ou sim, as gramas, né? E as árvores delas serão esparsas, ou seja, bem distanciadas uma das outras, e elas vão possuir arbustos. Se vocês derem uma olhadinha ali naquela imagenzinha de baixo ali, onde tem a girafinha, é nesse tipo de vegetação que esse tipo de animal exótico costuma habitar naturalmente. Lembrando que alguns animais são extraídos do seu habitat natural, né? Como por exemplo para ser criado em um zoológico. Então ali as árvores elas serão de pequeno porte, com troncos de casca grossa. Os galhos serão retorcidos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, os galhinhos bem retorcidos e as folhas bem pequenininhas, né? Eles vão refletir demais, eles vão demonstrar demais a falta de chuva durante uma estação do ano, ou seja, durante a estação seca. Vamos seguir? Então, agora nós falaremos das estepes. E não, pessoal, não estou falando daquele pneu reserva do carro. A estepe
ela será então um tipo de vegetação que fica entre a savana, que é essa que a gente acabou de ver aqui da girafinha, e o deserto, que é esse tipo de vegetação que nós veremos daqui a um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou falar dele. O clima da vegetação da steppe, ela será um clima semiárido. Quando nós falamos em um deserto, que é um solo infértil, com pouca água, a gente diz que esse solo ele é árido. Como aqui é um clima semiárido, então vocês imaginem um clima de um quase deserto, de uma maneira bem fácil de vocês entenderem. A vegetação aqui ela vai ser herbácea, com muitas espécies espinhentas e arbustos isolados. Então, vocês lembram que eu falei do que significa a vegetação herbácea? Foi a primeira coisa que eu falei lá no tipo de vegetação, ó, quando a gente viu esta partezinha aqui. Se não lembra, dá uma voltadinha no vídeo que tá ali atrás. Tá? Ele vai ser um tipo de vegetação que foi bastante deteriorado pela mão do homem para a realização do pastoreio. Tá bom, pessoal? Falaremos agora das pradarias. As pradarias serão o tipo de vegetação principal aqui do Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? Aqui nós chamamos ela de pampas gaúcho. Também podem ser chamadas de campos sulinos ou de pradarias sulinas. Elas serão então um tipo de vegetação de clima úmido, ou seja, normalmente em lugares que chove bastante, com temperatura baixa em grande parte do ano. Vocês sabem do que a gente está falando, nós estamos aí entrando no comecinho do inverno e vocês sabem, quem não gosta de frio, como a gente sofre com essa temperatura no inverno. Né, pessoal? Agora vamos seguir e vamos falar da tundra. A tundra, ela será um tipo de vegetação presente nas regiões de clima subpolar, ou seja, quase lá no polo, tanto faz se é o polo norte ou o polo sul. Ela vai ser uma vegetação herbácea, formada por musgos e líquens que vão cobrir o solo durante o verão. Porém, durante o inverno, o solo será coberto por gelo. Já deixo aqui um pedido de desculpas aqui, que eu tinha colocado uma imagem errada aqui, que era uma cópia da imagem da pradaria, mas eu arrumei. Vamos seguindo agora, falaremos agora do deserto. O deserto, então, ele será um tipo de vegetação muito escassa, com plantas muito espinhentas. O deserto possui um solo onde não possui água, portanto, esse tipo de vegetação ele vai ter umas raízes bastante profundas para buscar água abaixo do solo, porque no solo não se encontra água ou se encontra muito pouca água. Portanto, vocês não vão ver uma floresta desse tipo de vegetação. Como, por exemplo, vocês já devem ter visto em desenhos animados, por exemplo, um cacto. Um cacto aparece bastante no deserto, é uma planta espinhenta. Mas vocês nunca vão enxergar, por exemplo, uma floresta de cactos. Por quê? Porque o cacto precisa de muita água, portanto, não se criam muitos cactos juntos no mesmo lugar. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre vegetação. Espero que todos tenham curtido, espero que todos tenham aprendido. Esse é um tema bastante chato de estudar, bastante complicadinho, é difícil de aprender, difícil de decorar, mas eu tentei facilitar o máximo possível para vocês entenderem. Quem for aluno do 6º ano vai precisar saber, quem for aluno do 7º ano também, aqui no Brasil, quem for aluno do 8º e do 9º vai ter que saber as vegetações dos outros países. Quem for aluno do 9º ano e estiver estudando para fazer a prova do IFSUL, caso ela aconteça, vai ter que saber esse conteúdo também, então é bom dar uma estudada de vez em quando. Tá bom, pessoal? Lembrando a todos também que eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp, aqueles que quiserem ingressar nesse grupo de estudo, o link vai estar embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se tiver alguma dúvida ou tiver algum conteúdo que vocês queiram que eu grave uma aulinha para vocês, que eu tento explicar de uma maneira fácil de entender para vocês, bota aí nos comentários, estarei respondendo a todos na medida do possível. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, clica ali embaixo no sininho da geografia para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Toda semana tem vídeo novo.
Espero que todos vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aulinha de geografia. Eu sou o professor Cormano Trindade. Esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima.